Fala, pessoal, quem tá falando aqui é o Pedro Estigarribia para mais um Leste Conexão. E aqui é um Leste Conexão especial, gente. Nós tivemos um episódio também especial. Vamos falar sobre mães empreendedoras atípicas. Então, gente, estou aqui, inclusive, com a co-host aqui especial também, que também não só tem experiência no assunto, mas também faz parte aqui da mesa, né? Que é a Gisele, que já participou aqui, que vai estar como neuropsicoeducadora, que ela vai estar aqui também, não só contando sua experiência, também a gente vai estar destrinchando algumas perguntas, né? Mais específicas para vocês, para a gente poder se comunicar. Tá aqui a Renata também, que tem também já trabalha com isso também na área do direito, tem também o Oceano Azul, não é? Uhum. Vocês já vão saber já muito bem. E estamos aqui também com a Daniele. E vamos aqui, gente, o papo hoje vai ser muito bom, vai ser muito enriquecedor. Então, não esqueçam de curtir, compartilhar. Estamos não só no YouTube, estamos no Spotify também. Chegamos a 1.000 seguidores no Spotify. Então, estamos no TikTok com alguns cortes. Se você tem Amazon Music, se você tem Alexa, é só você pedir para a Alexa tocar o último episódio do Leste Empreendedor e você vai ter acesso também ao episódio, tá? Então, meninas, muito obrigado pela participação de hoje. Eu vou começar com a Gisele aqui, ela se apresentando, depois com você, depois com você, tá bom? Pode começar. Olá, pessoal, tudo bem? Como o Pedro falou, meu nome é Gisele Anjos. Gostaria de começar agradecendo mais uma vez poder participar dessa mesa, né, com novas colegas, novas amigas, que agora a gente já é amiga, né? E eu sou professora, né, há 20 anos, né, sempre trabalhei no magistério. E, além disso, hoje eu sou psicopedagoga, atendo adultos neurodivergentes. Normalmente as pessoas pensam que a psicopedagogia é exclusiva para as crianças, mas eu percebi, né, ao longo da minha trajetória que era necessário, né, para os adultos também. E hoje eu me proponho a atender esse público. Sou orientadora parental e mãe da Júlia, que é realmente quem traz toda a minha experiência, que é uma criança neurodivergente, uma criança linda, uma criança amável. E é o motivo da minha vida, né? E, inclusive, por ela que eu estou aqui hoje, né? É isso. Muito bom. Meu nome é Daniele. Primeiramente, quero agradecer, né, por estar aqui na mesa com vocês. Sou mãe da Lorena, neurodivergente. Eu sou terapeuta. Graças a esse convívio, né, com todas as mães dos centros de referência, eu percebi essa carência, essa necessidade desse colo para as mães, como eu já também passei por isso. E é isso. Vamos lá, gente. Na sociedade, nós ocupamos vários papéis, né? Então, meu nome é Renata Esteves. Como profissão, eu sou advogada do direito da pessoa com autismo. É minha expertise atualmente. E o autismo entrou na minha vida nas várias áreas, né? Então, não só na advocacia, foi primeiramente através dos meus clientes, compartilhando as suas histórias em busca do seu direito, que eu comecei a observar na minha casa os comportamentos do meu filho Benjamin, que até então ele tinha 2 anos. E ali começou o início de uma investigação da maternidade atípica. Então, quando eu recebi esse diagnóstico também, que chegou na minha casa, eu percebi que o universo, né, a comunidade autista era muito deficiente aqui no município de Niterói, de um espaço que pudéssemos falar sobre autismo, buscar informação, tratamento, como um senso de comunidade mesmo. E foi quando nasceu a idealização do primeiro centro de referência, que é o Instituto Oceano Azul. Nós somos localizados na subida da Cachoeira. Então, posso dizer que hoje a minha vida se move, eu respiro o autismo, tanto na minha área como advogada também aqui, presidente da comissão do direito das pessoas com autismo e seus familiares da OAB aqui de Niterói, 16ª subseção. Então, a gente atua em várias frentes para defender os direitos da pessoa com deficiência e aí o autismo. Muito bom. Começar com você, então, Renata. Queria que você contasse a sua trajetória quanto a... Não só a sua trajetória mesmo, né? Sim. Mas a fundo e toda essa trajetória de como ser mãe, ser empreendedora.
Isso, acho que é a conexão das áreas, né? Então, eu sempre me vi nesse lugar, eu advogo, já estou na área do direito há 20 anos, e a partir do momento que eu me formei, eu coloquei a minha vontade de ser advogada. Até então, muitos colegas de profissão queriam estudar para concurso público, mas na própria advocacia, na própria faculdade, eu já me via como advogada, já me apresentava como... me reportava como advogada, e as pessoas já me viam assim. Então, eu acho que quando a gente, lá no Leste, né, o empreendedorismo nos escolheu, e foi justamente isso. A advocacia foi, para mim, um caminho de divisor de águas mesmo, de encontro com essa Renata, mulher, que pudesse se transformar nessa mulher empreendedora, e sem ter ninguém da família dentro da área, desbravando esse universo do direito que não é fácil. Então, eu abri o meu escritório, e assim eu comecei essa minha vida na área do direito. E dentro da área do direito tributário, muito para um viés empresarial. Então, quando eu comecei a receber no meu escritório clientes que eram da área do direito da saúde, que buscavam para os seus familiares, através do tratamento médico, como, né, você mesmo falou, Dani, e eu consegui ali um resultado favorável de uma liminar, era algo diferente, porque tinha uma emoção, um choro de lá e um choro daqui, de vitória. E eu comecei a entender uma advocacia que mexe, sabe, realmente com um propósito. E foi a partir disso que, como eu me apresentei, eu comecei a receber esses sinais, né? Entender quais eram os sinais do autismo, que até então eu não tinha ninguém na minha família, algum parente com deficiência, né, com autismo. E a minha maternidade também era meu primeiro filho, então eu não tinha muito comparativos, né? Então, foram através dessas mães, desses clientes, começaram a relatar ali como que observaram os primeiros sinais, e é ali que eu comecei a investigar o Benjamin. Foram um ano de ali, entre indas e vindas no tratamento, né, multidisciplinar inicial. Então, foi num momento também enlutada, porque foi no período de pandemia, eu perdi meu pai na pandemia. Então, logo em seguida, veio a questão dessa busca, né, do laudo. Então, eu falo que eu vivi um luto de morte, né, de uma dor, de um ente querido, e um luto também da idealização de um filho socialmente perfeito, né, que a sociedade, né, elege como perfeito. Mas eu olhava para o Benjamin e eu falei assim, gente, mas assim, não tem, o autismo não tem cara, né? Não tem essa faceta. Então, quando eu me deparei ali com aquela realidade, eu realmente saí desse luto e vi que a luta foi um ressignificar dessa dor. E me fez realmente... Tem 4 anos que eu virei essa chave, tanto na minha área profissional, como na minha família, como enfim, nas minhas ações sociais. Então, assim, quando eu falo que eu me tornei uma militante da área do direito, é porque a nossa representatividade, falo nossa, porque o meu esposo, depois de 1 ano, também fechou o diagnóstico no autismo, né? Então, nós somos uma família neurodivergente, a gente buscou esse conhecimento, que eu acho que o conhecimento liberta, né? Transforma, e através dos laudos, que para muitas pessoas acabam sendo algo que é difícil ressignificar, ainda, né? Se ficam ali naquele luto, e para mim foi uma virada de propósito, um encontro com o meu propósito. E hoje eu sou uma pessoa muito melhor através da maternidade, o que me trouxe, as conquistas do Benjamin. Então, é muito bacana eu ver outras famílias se espelhando nessa minha luta e falando, Renata, depois que eu ouvi a sua história, depois que eu comecei a frequentar o Instituto Oceano Azul, depois que eu te vi nas redes sociais, realmente eu comecei a ter um outro olhar para o autismo e para o meu filho e para a minha história. Então, ser esse agente, Pedro, um agente de transformação
na sociedade. Então, essa é a minha missão aí. Muito bom. Por favor. Eu engravidei da Lorena muito cedo, né? Engravidei da Lorena com 18 anos. E minha primeira filha, quando a Lorena nasceu, a gente não tinha aquela instrução de teste da orelhinha, teste do olhinho, né? Era obrigado nas maternidades, né? E minha sogra e minha mãe não tinham muito conhecimento e ninguém pediu o teste da orelhinha para a Lorena. E ela foi para casa, uma criança sempre muito calma, muito tranquila, aquele sono que a gente fala assim, nossa, que criança calminha, né? E tudo bem, achei isso ótimo, né? Ela ser bem calminha. Só que os meses foram passando e a gente foi vendo que ela não era calminha, né? Ela tinha alguma coisa. Né? A minha mãe por algumas vezes. E o meu padrasto, que ele era um pouco mais velho que a minha mãe, ele já tinha uma neta. E a neta dele era surda. E ele ficava falando com a minha mãe, olha, acho melhor ver essa criança. Porque ela não balbuciava, ela soltava um som diferente. E eu não queria aceitar. Ninguém, né, quer aceitar. E aí eu falei assim, mãe, será? Minha mãe falou assim, minha filha, por que você não marca um médico, né, para ver, falar com o pediatra? Eu falei com o pediatra, falei assim, doutor, será que minha filha tem que ir no médico que mexe com o ouvido? Porque eu nem sabia que era o otorrino, né? Mexe com o ouvido. Aí ele falou assim para mim, você acha, mãe, que tem necessidade? Só tinha uns 3 meses. Você acha que tem necessidade? Eu falei assim, doutor, não sei. Eu acho que ela não interage muito bem, apesar dela ser uma criança extrovertida, ela não reage muito bem a certos barulhos. Era assim que eu sabia me comunicar, né? Falar essas... E aí o médico falou assim, tá bom, por via das dúvidas eu vou te encaminhar para um otorrino. Me encaminhou para o otorrino. Ele achou que aquilo era um absurdo. Eu achar que a criança não escutava, porque tinha criança que atrasava a fala, tinha criança que atrasava para andar, e assim, né, sucessivamente. E eu fiquei ainda encucada com aquilo. Eu falei assim, meu Deus... Minha filha é tão linda, mas não sei, tá faltando alguma coisa. O coração não estava tranquilo. E aí eu falei assim, vou levar em outro otorrino, porque já que esse eu não queria, né, me ouvir. Aí eu levei uns 5 otorrinos depois disso, e um falava que era chupeta, o outro falava que era um tampão que tinha no ouvido, o outro falava... Cada hora uma coisa. O último falou assim pra mim, mãe, você não acha que você tá querendo botar doença em cima da sua filha? Aí eu falei, oi? Você tá querendo botar doença, sua filha não tem nada. Sua filha tá normal, tá tudo normal. Aí eu falei, tá bom. Fui eu pra internet. Como descobrir que uma criança não escuta? Aí veio lá o Bera. O teste, né? Não era nem teste da orelhinha que veio logo o Bera. O Bera, impedanciometria, veio um monte de nome de 2 exames. E onde que faz esse exame? Porque o exame, na época, só fazia com anestesia. Aí meu marido falou assim, tem necessidade de submeter a garota a uma cirurgia, uma anestesia para fazer um exame? Aí descobri uma clínica aqui em Niterói que fazia com a criança dormindo. Aí eu precisava do pedido, né? Porque na época eu me emancipei com 16 anos para assumir um cargo em público. E aí, na época, eu tinha um plano que era da Associação dos Professores. E apesar de não ser professora, mas era do município, né? E aí, não cobria esse exame era caro. E aí, eu fui num otorrino, pelo plano, pedi a ele, conversei com ele, o exame não cobria, o plano não cobria. Conversei com ele, ele foi, olhou para minha filha e falou assim, mas o que te traz aqui? Aí eu falei assim, bom, eu tô com suspeita que a minha filha não escuta. Aí ele falou assim, tá, eu vou te passar um exame só para desencargo de consciência. Porque, pela minha experiência, sua filha é surda. E essa palavra surda, há 18 anos atrás, chocava. Não era uma coisa que a gente fala hoje, né? Eu tenho certeza que a sua filha é surda. Aí eu falei, tá, o senhor pode me dar, então, um pedido médico? Eu já tinha marcado na clínica, já estava com tudo marcado. E aí ele falou assim para mim, olha, mas você vai nessa clínica aqui. Aí ele foi, me deu o telefone da clínica e tal. Eu falei, tá bom, doutor. Não queria discutir com ele, eu queria mesmo um pedido, né? Fui, no dia seguinte, ela ia fazer o exame. Ela fez o exame. E aí veio a confirmação do que meu coração já sabia, né? Que a gente não queria enxergar. Que ela tinha surdez bilateral profunda, irreversível.
E aí o chão cai, né? Mas eu fui amparada pela médica, a doutora Andréia Pires de Mello, maravilhosa. Ela, assim, foi muito humana naquele momento. E ela falou, calma. Eu falei, e agora o que eu faço? O que eu vou fazer da minha vida? Ela falou, calma, você vai voltar no médico que te deu encaminhamento e ele vai te orientar. No dia seguinte, eu voltei para o médico, que era por ordem de chegada. Eu voltei para o médico. Cheguei no médico e falei assim para ele, olha, doutor. Aí ele olhou, ué, você já foi? Você já fez o exame? Eu falei, fiz. Ele, você não fez na clínica que eu te indiquei? Aí eu falei assim, não, doutor. Eu fiz, já estava tudo marcado. Aí ele, Aí não olhou mais para minha cara. Ele não me encarou mais. Ele, não sei o quê. Conforme eu te falei, a sua filha é surda. Aí eu, entendi. E agora o que eu faço? E agora o que você faz? Você trabalha fora? Trabalho. Larga seu emprego. Ela estuda? Ela frequenta algum lugar, uma creche, um colégio? Eu falei assim. Aí ele, tira e bota num colégio especial. Aí eu, Aí ele falou assim, olha, eu falei, doutor, mas o que eu faço agora? Ela vai ficar sem escutar? Não tem nada? Porque eu via muitos idosos, né, com aparelho retroauricular. Eu falei, não tem nada que... Aí ele falou assim, olha, tem um lugar no canto do Rio chamado Apada. É para lá que você vai. Falei, entendi, mas eu sou daqui de São Gonçalo, não tem nenhum centro de referência que eu possa aqui em São Gonçalo. Aí ele, você tem que procurar. Aí ele, olha, mas eu vou te avisar que vai ser um peso na sua vida. Aí eu fiquei assim, sabe? Engoli, quando dá um nó aqui, eu segurei, saí, porque a família toda estava lá embaixo, esperando, né? Eu vim com a notícia. Minha mãe estava me aguardando lá de fora. Quando eu olhei para minha mãe, meu olho encheu d'água. Eu fiquei nervosa e eu estava marcada com a pediatra. A pediatra ficava Aí, quando eu saí da sala desse médico, a pediatra abriu a porta. Aí ela, Lorena de Andrade Matos. Aí eu entrei. Nisso que eu entrei, comecei a chorar. Aí a médica, o que houve, minha filha? Eu comecei a chorar e minha mãe explicou para ela o que tinha acontecido. Ela falou assim, olha, a minha filha está se formando. A minha filha se formou em otorrino. Ela trabalha ela passou para a Marinha e tal. Se você quiser, eu levo esses exames para minha filha ver. Eu falei assim, doutora, não foi o diagnóstico, não foi o exame. Foi a forma que ele falou comigo. Sabe? Ele falou que a minha vida acabou. Aí ela falou, calma, não é assim. Ela me acolheu também muito, muito assim, muito carinho, sabe? E eu saí de lá, já liguei porque ela ficava numa creche que tinha psicóloga e tinha fono, né? Foi até por isso também que eu comecei a investigar. As suspeitas começaram a ficar mais fortes. E aí eu liguei para ela, na época, falei, o que eu faço agora, Marcele? Aí ela falou assim, eu vou te indicar para Flávia, que era uma fono. Me indicou, aí foi para... Então, assim, eu não tive tempo para sofrer. O luto foi tardio. Porque ali, naquele momento, eu não podia perder mais tempo. Porque ela já tinha... Nessas limpezinhas que o otorrino mandava fazer no ouvido dela, eu perdi 6 meses. 6 meses perdido. Porque isso é cera, excesso de cera no ouvido. Por isso que a gente tem um sexto sentido, a mãe tem um sexto sentido. E a gente deve se ligar nisso. Porque a gente vai muito no que o médico fala, óbvio. Mas quem convive com a criança é a mãe. Eu acho que a mãe, ela tem que ser ouvida. Muitas vezes a gente vai no médico, a gente fala, o médico ignora. Simplesmente ele ignora o que a mãe fala. E aí eu insisti, né? Primeiramente protetizei a Lorena, botei os 2 aparelhinhos. Eu, na época, não tinha condições de comprar o aparelhinho, né? Aí eu tive uma rede de apoio, né, com a família. Nós compramos o aparelhinho dela, protetizou, ficou, mas não teve ganho nenhum. Ela não desenvolvia, por ser profunda, né? E aí a gente comecei a me engajar no meio das mães, de outras mães. A gente vai para uma fono aqui, uma fono ali, conversa com outra pessoa, a sua cabeça vai abrindo, né? E aí veio o implante coclear. E aí eu falei assim, meu Deus do céu, o implante coclear. E você vê as maravilhas que ele já estava fazendo na vida de outras pessoas, né? Eu falei assim, imagina a minha filha falando, porque eu não escutei mamãe, mamã, papá, eu não escutei nada disso, né? E eu falava assim, meu Deus, escutar minha filha falar mamãe, papai, vovô, vovó. E eu falei, cara, será? Meu Deus. E eu ficava pedindo muito a Deus que me desse um sinal, sabe?
a mãe vai para oração, né? E você fala, meu Deus, me dá clareia a minha mente, o que eu tenho que fazer, o que vai ser. E as pessoas falam, vai acontecer um milagre, sua filha vai voltar a ouvir, né? Vai acontecer isso. E eu falei assim, o que vai ser? Eu falei, pô, se Deus capacitou os médicos, eu tenho que confiar, porque é um milagre, né? A medicina avançar, a tecnologia, tudo que vem pro bem, né? É um milagre. E aí eu falei, por que não? Aí meu marido foi contra o implante de primeira, que ele falou, nossa, Daniela, olha o risco que a gente vai submeter a nossa filha. Porque, assim, tem toda a parte boa, toda a parte ótima, mas também tem os riscos. Aí ele falou, tem certeza que a gente vai fazer isso? Tem certeza? Eu falei assim, Matheus, eu não tenho certeza. A única certeza que eu tenho é que eu quero ver a minha filha falar. Eu quero ver minha filha desenvolver, eu quero ver minha filha poder ir e vir, né? Não que os surdos não pudessem, né? Que eles não possam ir e vir. Mas existe toda uma limitação, porque eu poderia fazer Libras, minha mãe, a família toda fazia Libras, mas o mundo não ia fazer Libras para se comunicar com ela, sabe? E eu falei, como que vai ser para ela ir na padaria, que vai chegar na padaria, a mulher vai falar, por quê? E eu sabia todos os que ela queria dizer. Quando ela falava assim, quero macarrão, macarrão. Eu já sabia que ela queria macarrão, mas tinha gente que ficava com ela que não sabia. Entendeu? E como é que ia ser? Eu falei, a gente não pode ficar sendo egoísta, né? Em querer que ela não faça algo porque a gente tem medo. A gente tem que preparar a Lorena para viver. E aí, vindo, né? Como eu estava conversando com vocês, eu vindo do trabalho, na época, na ponte, eu fiquei pensando nas inúmeras situações que pudessem acontecer na vida dela e que ela não ia ter como se defender. E ela não ia ter como agir, né? Aí eu escutei uma história de uma pessoa que estava atravessando a rua, que ia atravessar a rua, ela era surda, ela não escutou as pessoas avisando ela que estava vindo e ela foi atropelada. E eu fiquei pensando nessas histórias ruins, sim, mas que a gente faz a gente pensar. E eu falei, por que não? E no centro de reabilitação, que a Lorena frequentava lá em São Gonçalo, e eu via muitas crianças já implantadas, muitas não, poucas, porque não tinha não estava ainda tão aqui no Rio. Mas o garotinho que eu vi na época, a imagem que eu tenho dele falando, mãe, não falava assim tão bem, né? Porque ele não tinha tinha um som anasalado. Mas eu via o ganho que ele estava tendo e eu falava assim, cara, eu quero minha filha assim também. Eu quero proporcionar isso para ela. E aí, quando meu esposo teve um período de férias no trabalho, ele foi me acompanhar, porque eu fiz todo esse percurso de terapias, tudo isso eu ia com ela. E aí ele ficou de férias, nós fomos. E aí quando chegou a pessoa que fazia a audiometria dela, falou assim, pai, olha como é que ela tá bem. Imagina essa menina implantada. Aí ele ficou olhando, que ela sempre foi muito esperta. Aí ele falou assim, será, doutora? Ele falou assim, sim, por que não? Aí ele falou assim, então tá, então vamos implantar. Daniele, vamos começar, porque ela não podia... Ela estava com 3 anos. Se passasse 3 anos e meio, o ganho não ia ser o mesmo. Poderia ser um pouco mais difícil. Vamos. Começamos a fazer tudo. Lorena implantou. Hoje ela está aí com 19 anos. Fala tudo, inclusive me responde. Então, funcionou e quando bem. eu falo assim para ela, vem cá. E o preconceito vem de casa. A gente a gente fala muito isso lá em casa, sabe? Que a gente nunca teve dedos pra falar com a Lorena, porque o mundo não ia poupar ela. Então, às vezes, eu falo assim pra ela, vem cá, tá surda? Aí ela, não, mãe, tô de aparelho. Aí eu, tá. E quando ela tá falando comigo, mãe, quer aparelho emprestado? Aí eu, não, filha, quero não. Então, assim, a gente tem que dar esse ir com medo mesmo, sabe? Aquela, tá com medo? Vai com medo mesmo. E eu fui com medo... E tô aí 19 anos, não me arrependo de ter feito. Depois fui pro bilateral, fui pro outro lado, implantou. Tá aí, mas... Ai, que bom. Gisele, queria que você contasse e depois que você contasse, já, se quiser, já poder fazer algumas perguntas, né? Com relação ao tema com elas. Bom, vou fazer então ali, né, brevemente aqui a minha relação, né, da maternidade atípica com o empreendedorismo. A minha filha, eu costumo dizer que ela é uma filha feita de amor, né? E na época da pandemia, eu, como sou professora, gostava de brincar com ela de escolinha em casa, né? Então, eu comecei com ela
E comprei quadro, né? E fazendo tudo aquilo que um professor faz, né? Pegava as atividades e tudo mais. E aí eu comecei... A gente teve aquele período que começou a ter as aulas online para as crianças. Ela estava com 4 aninhos, 3 para 4. E aí tinha alguns momentos que as crianças ficavam na tela. E eu sempre fui professora, mas sempre fui professora dos maiores, né? Do 6º ano para frente, as crianças já verbalizam o que elas querem. Não era o caso da minha, né? Exatamente. E aí eu percebia que as outras crianças mantinham a atenção à tela e uma atenção que a minha filha não tinha. Então, ela não conseguia ficar parada, ela não conseguia olhar um ponto fixo ali como as outras crianças olhavam. E aí eu comecei a suspeitar que aquilo poderia ser, né? A gente já falava em TDAH, a gente já tinha, né? Sendo bastante divulgado, né? E aí eu comecei a ter essa desconfiança, conversei com meu esposo na época, e ele falou assim, olha, você está com ela, você tem experiência na área, o que você quiser fazer, a gente vai topar e vamos fazer. E aí foi onde eu fui ao médico conversei com o neurologista, e aí ele falou assim para mim, ele falou assim, olha, mãe, para a gente descobrir se realmente ela tem TDAH, a gente precisa fazer uma investigação que é longa, demorada, e pode ser que a gente chegue no final e não descubra nada, que não tem nada. Eu falei, ok. E aí eu falei, então vamos fazer. E aí eu lembro que nesse dia ele me perguntou, mãe, você está com medo do diagnóstico? E aí eu lembro que eu falei assim, doutor, e é uma das coisas que eu conto no meu livro, né? Essa criança é o amor da minha vida. Eu vou amar ela se ela não tiver um braço, se ela não tiver uma perna. Eu vou amar ela do jeito que ela estiver. Mas agora eu tenho pressa. Medo eu não tenho. Eu tenho pressa porque o quanto antes eu souber o que a minha filha tem, mais cedo eu posso ajudá-la. Porque a gente, né, que trabalha em sala de aula, a gente vê o quanto as crianças que são neurodivergentes, elas têm problemas graves que elas arrastam para o resto da vida. E aí foi aí que a gente começou uma investigação que demorou bastante tempo. E quando chegou o laudo, né, que a neuropsicóloga foi entregar para a gente, ela falou assim, realmente a suspeita dos médicos se confirmou, ela tem TDAH, mas ela não tem só TDAH, ela também tem autismo, um autismo leve, né, nível 1, mas ela tem autismo. E aí, realmente, para mim foi uma surpresa, porque assim, até porque o TDAH dela é tão marcado que eu não esperava realmente que ela tivesse autismo, mas realmente, quando ela foi enumerando ali, né, os motivos pelo qual ela tinha feito esse laudo, realmente eu falei, faz sentido. Porque eu via minha filha ter sofrimentos e aquilo que você falou ainda agora, né? O médico desconsidera muitas vezes aquilo que a mãe está falando, né? Então, eu tive 2 situações. Essa, né, do laudo dela, da neurodivergência, e já tive uma situação até que foi cirúrgica. A minha criança, ela tinha muito problema, né, de otite de repetição. E a gente tinha muita preocupação que ela pudesse ter, né, alguma perda auditiva por conta disso. E aí eu cheguei para um otorrino na época e falei para ele, olha, ela está tendo muita otite de repetição, está tendo, né, infecção de garganta. Não, mãe, isso é coisa da sua cabeça. Não é tantas vezes assim que ela está tendo. Eu falei, doutor, eu vivo com essa criança na emergência. Não é possível. Não, não é nada, não. Aí eu conversando com uma enfermeira na emergência, ela falou assim, mãe, sabe o que você faz? Você vai ali na recepção, você pede todos os boletins de atendimento dela. E aí você vai ter exatamente a noção de quantas vezes ela foi atendida. Eu fui lá e fiz. 14 infecções num ano. Olha. Aí eu levei para o médico, falei, doutor, 14 infecções. Você falou para mim que acima de 5 já era caso cirúrgico. Ele, mãe, então você não estava brincando, não. Na mesma hora me deu a Olha, você tem que provar. Exatamente. E a mesma coisa acabou sendo, né, com esse diagnóstico dela, né? Porque, assim, nesse período, enquanto a gente estava na investigação, eu fui muito desacreditada, às vezes, por pessoas da família, que as pessoas ficavam assim, não, essa criança é perfeita, é normal, ela tem saúde. Ok, gente, o que é ter saúde, né? Uma coisa muito relativa. E aí, a escola, né? Eu lembro que eu fui contar, acho que eu contei até isso no outro episódio, né? Eu fui contar para a diretora que a gente estava fazendo uma investigação e aí a diretora perguntou assim, mas você não tem outros filhos para se ocupar, não? Meu Deus. Você está procurando coisa onde não existe, a sua criança é perfeita, ela é sociável. E aí eu tive que, né, dar aquele fora. Né? Como meu marido diz em cima do salto, né? Eu falei assim, olha, os 5 minutos que você passa com a minha filha quando ela passa por você no corredor não mostram um real sofrimento que eu vejo quando ela está em casa comigo e quando ela está em outras situações. Porque eu vejo a minha filha sofrer porque não conseguiu prestar atenção em alguma coisa e se machucou. Porque eu vejo a minha filha sofrendo quando a gente mudava, né? Isso era uma coisa que eu, na verdade, não associei na época. Mas o sofrimento que ela tinha quando eu mudava o caminho,
né? Eu estava indo para a escola por um caminho, se eu trocasse por outro, ela sofria. O sofrimento que ela ficava para organizar, até hoje, assim, né, gente? Para organizar tudo que está fora do lugar no Guanabara. Porque quando você vai no mercado, a criança vê tudo fora do lugar, ela tem que organizar. Então, assim, foram aqueles sinais. E eu via que ela sofria. Não era aquela brincadeira de criança que não fazia ela sofrer. Sofria. Ela sofria, ela olhava para mim, mãe, desculpa, pelo amor de Deus, eu não ouvi o que você falou, sabe? Porque, assim, não tinha atenção. E isso tudo, né, foi me fazendo buscar por ela, porque é uma coisa que eu acho muito bacana quando eu vejo nas camisas, né? Lute como uma mãe. E aí, quando eu vejo aquela, parece que é um plus, né? Lute como uma mãe atípica. Parece que a gente, assim, além de leoa, a gente vira uma leoa... dose dupla. Feroz quando a gente é mãe de uma criança atípica. Porque a gente está protegendo ali não apenas a nossa criança, mas a gente protege uma comunidade inteira de crianças que às vezes têm as mesmas questões que os nossos filhos. E aí, nesse caminho, a Júlia foi me moldando, né? Então, uma das coisas também que a gente recebeu de dica foi que a gente, né, eu e meu esposo, também fizéssemos avaliação neuropsicológica, né? Como a Renata falou aqui também, que o esposo depois, né, recebeu o laudo. E a gente foi, né, nesse caminho, eu fiz a avaliação na época, meu esposo fez, e meu esposo, assim, se fosse colocar numa escala de 0 a 10, ele ganhou 10 para TDAH. E a partir desse momento, né, a vida da gente foi mudando, porque ele começou a se entender melhor, ele começou a ter ganhos na vida dele. A minha filha, com as terapias que ela já vinha fazendo, também começou a ter ganhos. E eu estudei para isso, né? Eu estudei para ajudá-la. Porque foi nesse movimento de descobrir o que ela tinha que eu fui cursar psicopedagogia. E a psicopedagogia me fez abrir os olhos para muitas questões que ela tinha. E eu comecei a ajudar a ela. E aí depois eu tive, né, depois do diagnóstico dela, eu tive uma situação no meu trabalho, né, que aí é onde a vida pessoal da gente, né, familiar, vai se imbricando, né, com a nossa vida profissional e ajuda a gente a fazer escolhas. Eu trabalhei numa escola e eu tive uma experiência, né, que foi muito ruim nessa escola, porque assim, a escola tinha posturas que eram extremamente capacitistas, racistas, e aquilo me incomodava muito, porque assim, afinal de contas, quando eu ouvia um professor na escola falando, porque esse aluno é dodóizinho da cabeça, eu, obviamente, na mesma hora, eu falava assim, professor, por favor, mais respeito, porque eu tenho um dodóizinho em casa, sabe? Então, aquilo me feria demais. E ver outras crianças, né, sendo desagravadas dentro do meu trabalho que eu amava, gente, eu sonhei em ser professora desde que eu me entendo por gente, sabe? Então, era o trabalho da minha vida. E assim, receber famílias, porque eu... né, fui orientadora educacional também, recebia famílias, orientava essas famílias a buscarem o diagnóstico e ver, sabe, o espaço que eu estava ali, que era um espaço escolar, ser tão cruel, aquilo me deixava muito mal. E aí eu acabei, né, tendo graves problemas dessa escola, com essa gestão, e aquilo me causou uma depressão muito profunda. Eu fiquei 1 ano afastada do meu trabalho. Eu tinha ideação suicida, eu tinha, assim, vontade nenhuma de sair da cama. E eu olhava para minha filha e eu levava ela nos tratamentos e eu não conseguia ter forças, sabe? E aí, um dado momento, no próprio processo terapêutico, né, que eu estava envolvida ali também, que eu precisava fazer terapia, eu tinha comentado com o meu terapeuta, eu falei assim, eu vou aprender a fazer programação, sabe? Eu vou trabalhar com computador, eu não quero mais ver gente... E aí ele acolheu ali aquela minha fala e um belo dia ele falou para mim assim, ele falou, você já percebeu como você está fugindo da sua essência? Por um problema que você teve, que assim, agora, graças a Deus, já passou. E aí eu me dei conta que realmente estou fugindo de quem eu sou, né? Daquilo que eu gosto de fazer. E aí eu decidi virar a chave. E aí eu recebi 2 convites na época, né? Um que foi para justamente trabalhar com a psicopedagogia. E aí eu defini na minha vida que eu não ia trabalhar com psicopedagogia para crianças, porque eu acho que, assim, o mercado hoje, né, de terapia está muito bem servido para as crianças. Sim. Mas eu via muitas vezes o meu esposo, que é adulto, né, e os meus alunos mais velhos, sem nenhum tipo de amparo, a não ser psicólogo, né? Porque se você pensa hoje, uma pessoa neurodivergente, adulta, o que ela tem de serviços terapêuticos? Ela tem psicólogo. Uhum. Você não vê um adulto hoje na terapia ocupacional, você não vê um adulto hoje na psicopedagogia, né? E o que é psicopedagogia? É justamente a psicologia voltada para a aprendizagem. Sim. E as pessoas continuam aprendendo, né? A gente está aqui enquanto mãe, a gente está aprendendo. E as pessoas têm essa dificuldade. Então, assim, acabou que eu recebi muitos pacientes universitários,
porque eles carregavam, eram pessoas neurodivergentes, autistas e pessoas com TDAH principalmente, mas que carregavam as suas dificuldades para a faculdade. E aí hoje eu faço esse trabalho. Então eu devo muito isso à minha filha, a Júlia. E eu depois recebi, né, um convite de um amigo para a gente, né, estruturar isso em forma de negócio. E aí a gente estruturou realmente. Hoje a gente tem um trabalho clínico, né, eu e ele e outros profissionais. E depois eu recebi o convite de contar um pouco sobre essa questão do diagnóstico da minha filha, esse caminho. Porque realmente, gente, vocês estão aqui, não me deixam mentir, né? O caminho, o percurso para uma mãe que desconfia que seu filho é atípico ou que tem certeza, né, é muito solitário. E a gente não sabe o que fazer. E é muito aquilo que você falou, né? Você tem certeza? Não tem certeza. Mas, assim, você está com medo? Tô. Mas, assim, tem que ir. E aí eu recebi o convite, né, para participar do projeto, né? Hoje eu vou lembrar de falar, né? Para participar do projeto, né, da Maternidade Atípica, uma jornada de amor, aceitação e crescimento, que é justamente, né, o ponto em que eu consigo compartilhar, né, esse caminho com outras mães e incentivar que elas não deixem de buscar, porque hoje, né, falando até medicamente, a gente incentiva muito que se tenha o diagnóstico da forma mais precoce possível. Né? Então, o autismo... Esses dias me estava passando no Fantástico estudos sobre isso. Né? O autismo, quanto antes você descobre, mais ganhos aquela criança tem. Exato. Então, assim, eu fiz questão de participar, né, desse projeto, que foi organizado pela Kessia, justamente para poder fazer com que outras mães se fortaleçam e que elas, sim, busquem o caminho do diagnóstico do filho delas. E aí hoje, né, eu consigo fazer justamente isso aqui, né? A minha vida pessoal com a minha vida profissional, ela faz isso. Porque, assim, o meu esposo, né, na questão da neurodivergência dele, me inspirou a trabalhar no meu trabalho, né, clínico, né, como psicopedagoga. A minha filha, né, é a luz, é o norte que me faz trabalhar com orientação parental, porque eu recebo muitos pais e mães que às vezes estão trilhando esse caminho, que não fazem ideia de onde começar, porque eu ainda era professora, ainda tinha uma noção, mas tem muitos pais e mães que não sabem, né, que são de outras áreas. Então, assim, o empreendedorismo e a minha vida pessoal, a minha maternidade atípica faz isso. E não tem como a gente agora dissociar uma coisa da outra. Né? E eu assim, sou extremamente feliz por esse caminho, né? Foi um caminho dolorido, como vocês bem colocaram. A gente vive um luto quando descobre, né, o diagnóstico, mas depois o caminho, assim, para mim é só flores, sabe? É a flor, que eu chamo a minha filha muito de florzinha, né? É a flor da minha vida, ela. São as flores que eu encontro no caminho. O Pedro aqui, por exemplo, a minha é uma flor, né? É uma margarida hoje, uma inclusive, né? Mas, assim, são as flores que vão, né, chegando no meu caminho. Vocês hoje, né, que a gente está aqui se conectando também, são pessoas que eu quero carregar para minha vida, né? Desculpe se vocês não quiserem, mas eu quero. Então, assim, eu acho que... Já não tem mais opção, não né? Tem opção. Não tem opção, né? Participou aqui, já era. Comigo é assim. Carreguei, já era. Então, assim, eu acho que a gente precisa valorizar isso, porque a vida não é feita de perfeição. Né? Aquilo que a Renata falou dentro do filho, né? Ideal, que a gente, né, às vezes se luta por aquilo, porque realmente, né, as pessoas vivem num mundo que é feito para ser perfeito. Só que ele não é perfeito. A vida não é uma sucessão de perfeições. E é justamente isso, né? Eu queria já até aproveitar para introduzir a minha primeira pergunta para as meninas aqui. Eu falei aqui, né, da minha expectativa diante do diagnóstico. E assim, como eu falei para vocês, medo eu não tive, mas eu tinha muita pressa. Justamente porque eu queria ajudar minha filha. Sim. E eu queria muito perguntar para vocês, né, depois do diagnóstico, né, como que as pessoas, né, que às vezes duvidavam daquilo que vocês acreditavam, começou a encarar as suspeitas de vocês, né? Porque como eu falei aqui do médico, né? Ele falou, não, realmente, mãe, não é coisa da sua cabeça, né? E aí ele dá a mão ao palmatório. Como que foi essa relação com as pessoas que não apoiavam? Porque a gente sempre tem alguém, né? Que bota para baixo, né? A gente, que não quer que a gente prossiga. Mas eu queria ouvir vocês em relação a isso, porque eu acho que isso, para mim, foi a coisa que mais marcou nesse caminho, sabe? As pessoas desacreditando e mesmo assim eu falei, não, eu vou. Eu vou porque eu acredito que isso vai ser bom para ela. Então, eu queria ouvir vocês nesse sentido. Bom, no meu caso, eu comecei os sinais, né? Observar esses comportamentos, principalmente
de fala, né? Ele estava com atraso verbal bem significativo, só que a gente estava na pandemia. Como que, né, vai se procurar, se investigar nas condições que nós ficamos, né, isolados dentro de casa? E aí, nesses primeiros sinais de fala, de chamar pelo nome, eu chamava Benjamin, aí Benjamin focado lá nas telas, né, muito colorido. Eu tive também suspeita, né, de que ele pudesse ter algo relacionado, porque eu acho que o primeiro exame é essa parte da audiometria, né, para se confirmar se tem alguma questão auditiva. Só que, às vezes, ele estava no quarto dele, passava um reclame do Guanabara, por exemplo, ele saía do quarto, ia correndo para a televisão e ficava assim, que hoje eu entendo que é a estereotipia, né, que ele faz o flapping das mãos, então ele está muito feliz, ele balança assim as mãos. E ele ficava assim meio rígido e eu não entendia aquilo. Então, assim, eu achava diferente. E ele sempre teve uma questão com carrinhos, desde pequenininho, assim, gostava muito de carros. E aí ele pegava os carrinhos e botava assim enfileirado. E eu falei assim, gente, será que Benjamin tem essa inteligência de entender que Niterói é muito engarrafado? Aí eu falei assim, será que é nesse sentido? E aí eu fui falar pro pediatra, doutor, olha, acontece que eu tô vendo alguma coisa, assim, que isso pode ser? E ele falou, mãe, menino, fala mais tarde, não tem, né? Menino fala lá depois, Benjamin tem 2 anos ainda, vamos esperar mais um pouquinho, a gente tá em pandemia, ele tá fora da escola, né? Então ele não tá se socializando. Aí eu falei assim, eu saí de lá, eu falei, não, eu falei assim, eu não vou receber desse formato, né? Eu falei, não, tem alguma coisa errada. E aí eu fui pro meu esposo e falava assim, você tá percebendo isso? Ele ligou a mim, tem nada não. Eu tenho alguma coisa? Não, você tá vendo coisa igual onde... A mim é fogo. Você tá vendo coisa onde não existe, o menino aí... Aí eu falava pra minha mãe, minha filha, Benjamin é perfeito. Benjamin não tem nada, Benjamin é normal. Você tá vendo coisa onde não existe. Eu falei, então deixa eu ver sozinha. Então eu fui sozinha. Eu fiquei 1 ano investigando o Benjamin. Que eu falei, pode não ter nada. Se ele não tiver nada, glória a Deus. Mas se ele tiver, eu quero ter minha consciência tranquila de que eu fiz pelo meu filho, que eu fui buscar, entendeu? O que dizem, né? A busca desse diagnóstico precoce. Então, quando se fechou com 3 anos e 4 meses, eu perdi uma lacuna, até porque o meu primeiro neuropediatra, ele ficou no parâmetro de investigar se era só um atraso o TDL, né, do desenvolvimento da linguagem, se realmente poderia ali ser só um atraso de fala mesmo por causa da pandemia, ou se era um autismo. Então, quando eu perco essa lacuna já de 1 ano e eu fecho o diagnóstico com 3 anos e 3 anos e meio, até os 5, onde a neuroplasticidade cerebral, né, os estímulos, o Benjamin não falava, praticamente ele só balbuciava. Era uma linguagem inteligível. Ele se comunicava, onde ele ia, ele já era um comunicador, mas uma linguagem que ninguém entendia. E hoje eu deparo com 3 anos de tratamento intensivo, 40 horas do ABA, né, que é a análise do comportamento aplicada. Então, ele faz 4 horas na clínica de manhã, 4 horas à tarde na escola com assistente terapêutico acompanhado. Hoje o Benjamin, ele fala, ele se comunica, ele verbaliza. E, então, assim, hoje as minhas questões com ele não é mais o atraso da fala, é mais as questões comportamentais e as comorbidades com o TDAH, da ansiedade, né, que tem uma ansiedade muito alta. E aí, quando eu fecho esse diagnóstico, eu pego, eu faço assim, para mim foi tão libertador. Foi libertador, porque eu falei assim, eu não estava errada. Eu não estava errada, eu não sou a louca, eu não sou a louca do rolê. Eu não sou. Então, mas não naquela coisa, tá vendo? Eu falei. Não, eu falei assim, e agora? Agora a gente tem que virar essa chave. E aí, a primeira coisa que eu falei para a doutora, quando ela fechou o diagnóstico, né, ali o diagnóstico, eu falei assim, doutora, não dá para eu ir em fono em um lugar e em psicólogo em outro lugar, e eu trabalho, eu sou advogada, eu e o Rafael, a gente, né, ali empreende, então a gente tem que continuar trabalhando, não dá para eu, virar as costas e tal, é o nosso sustento.
E ela falou assim, você tem que procurar uma clínica, 40 horas, são 40 horas semanais, né? Ele é um CLT, é um CLT. É um CLT, É isso aí. Exatamente. Perto da sua casa, você tem que ter qualidade de vida. Então, quando ela falou aquela palavra assim, busca qualidade de vida para sua família, a primeira coisa que eu falei, opa, meu escritório era aqui no centro de Niterói, a vida inteira trabalhando aqui no centro. E aí eu moro em São Francisco, eu falei, bom, clínicas em São Francisco. Aí vai para as clientes, né? E aí, vocês conhecem alguma clínica lá em São Francisco e tal? E aí eu fui em busca de... Então, hoje o meu escritório era no prédio onde eu decidi. Meu filho faz tratamento lá até hoje, nesse espaço, né? Que é uma clínica que nos acolheu, nos abraçou e quanto ele desenvolveu. E foi sobre isso, né? Não nesse lugar de jogar, né? De dizer que eu estava certa. Mas desse instinto, né? Que a gente ali aquela voz me dizia que tinha algo, realmente tinha, buscamos e ressignificamos, né? Eu busco muito sentido, né? Nos porquês da vida, o porquê foi comigo. E busco no meu significado do meu nome. O meu Renata significa renascida. Então, o autismo veio como um renascimento. E Benjamin, o filho da felicidade. Sim. Então, assim, ele veio para trazer felicidade, mas aí com um diagnóstico. Então, no meu caso, a minha família, na verdade, ela não queria aceitar. Não é não aceitar. Ela não queria que fosse dessa forma, né? Mas assim que foi confirmado o diagnóstico da Lorena, eu fui muito acolhida, sabe? Todos eles, apesar de... Acho que ninguém queria, né? Mas, a partir do momento que teve o diagnóstico, fui muito bem acolhida. Eles ficaram muito tristes, né? Teve aquela, mas vambora, o que você precisa? E o médico, eu trabalhava no Fórum de São Gonçalo e eu estava com a Lorena na cantina, porque ela estudava na rua... Você conhece fora ali de São Gonçalo, com marcas. Ela estudava no Laura Cristina, num colégio. Então, assim, eu pegava ela e ela ficava um pouquinho lá no fórum comigo. E eu parei na cantina para comprar um pirulito para ela. E ela sempre foi muito comunicativa, no jeito dela, né? Eu falava que ela ia ser vereadora em São Gonçalo, porque onde ela ia, ela falava com todo mundo. E aí ela correu. Peraí, Lorena, ela correu. Nisso que ela correu, ela bateu na perna de um rapaz. Quando eu olho, era o médico. O tal médico que falou que ela ia acabar com a minha vida, que ia ser um peso na minha vida. Eu dei de frente... Eu tinha muita coisa para falar para ele, mas eu travei, eu não consegui falar nada. Aí ele olhou o aparelho dela, porque ela usava molde rosa, molde com glitter. Eu não escondia a surdez dela de ninguém. E aí ele olhou assim, quando ele olhou no ouvido dela, ele... Ai, que bonitinha, mexeu no cabelinho dela... Aí eu, vem, Lorena, vem, mamãe, vem. Aí chamei a Lorena. Aí depois, eu encontrei uma colega que foi na Cívil. Aí eu perguntei a ela. Falei assim, aquele doutor... Aí ela olhou assim pra mim, cheio de processo. Aí eu falei assim, bom, eu não coloquei, mas teve alguém que colocou. Eu não perdi tempo com ele, sabe? Eu fui ver a vida da minha filha. Então, assim, o médico otorrino que não acreditou em mim, tempos depois, ele estava bem mais velho, né? Eu voltei lá nele para alguma coisa, foi meu marido, porque ele foi médico do meu marido, otorrino do meu marido. E aí, quando eu fui lá, ele falou assim, não falei que essa menina tinha alguma coisa no ouvido? Aí eu olhei pro meu marido assim, aí eu falei, doutor, o senhor falou? Ele, não falei, menina, que tinha que fazer o exame nela? Do contrário, não falou nada. Mas eu deixei ele, né, que já estava Então, assim, a família ficou bem mexida, mas, assim, acolheram, sabe? Tipo, pô, Daniele, você estava certa, mas e agora? O que a gente faz, né? Vamos resolver. É bem interessante que vocês estão falando da mãe, assim, começa com empreendedora, mãe, depois empreendedora, mãe, atípica. Sim. E aí vai aumentando as cargas, vamos dizer, e responsabilidades, né? Que o próprio empreendedorismo em si já é uma carga. Se vocês for colocar assim. E aí a gente vai colocando o peso, a gente não pode excluir. Eu sou pai, não sou mãe, mas eu sou pai, então eu sei o peso e a responsabilidade que é ser pai. E aí você estava falando que ainda tem ser mãe atípica. E aí é o que eu estava pensando aqui. É porque, assim, já
não é todo mundo que acaba sendo mãe e pai, que acaba sendo, de fato, assim, mães e pais responsáveis, né? E aí eu fico pensando que quando acaba acontecendo o caso de ser mãe atípica, praticamente como que você não tem uma outra opção, né? Porque quando eu digo outra opção você tem que abraçar essa causa e tem que, como você falou, aquela leoa faminta mesmo, né? Porque quando a criança ela é uma criança onde ela não tem uma neurodivergência, então não vou colocar que é mais fácil, mas, por exemplo, a dinâmica do dia a dia é totalmente diferente. Você não pode deixar simplesmente com qualquer pessoa para poder... vou resolver uma questão aqui do trabalho. Você não pode... Você tem que deixar com pessoas muito específicas, então a tua rede de apoio fica ainda mais limitada, né? Eu tô falando... Estão conseguindo entender? Ou eu tô falando alguma besteira? Eu acho que você tá colocando... É bacana a gente pensar por quê? Porque realmente essa questão de dividir, quando você não tem um filho atípico, você consegue dividir melhor a carga, você consegue delegar determinados pontos ali da vida daquela criança. Agora, por exemplo, né, você tocou nisso... Eu hoje eu sou funcionária pública, então eu tenho redução de carga horária para acompanhar minha filha nas terapias. Então, eu fico pensando, por exemplo, as pessoas que não têm, realmente elas precisam abandonar muitas vezes o emprego. Né? Eu tenho muitas amigas, né, mães atípicas, que precisaram abandonar suas carreiras. Esses dias eu estava conversando com a mãe, eu trabalhava em banco, eu ganhava bem, eu tinha uma vida, e eu abandonei tudo isso porque eu tenho que acompanhar minha filha nas terapias. Né? Como a Renata colocou aqui, 40 horas é um CLT. CLT. Então, realmente, dependendo da dinâmica familiar, a pessoa precisa abrir mão, Sim, né, totalmente, às vezes, da sua carreira, da sua vida profissional. E aí você precisa usar a criatividade, né? Porque, por exemplo, essa mãe que contou para mim que abandonou o trabalho no banco, hoje ela trabalha com artes, né, manuais, que ela produz nos momentos que está na sala de terapia aguardando filho. Você vê né? muito isso. Então, assim, olha como a gente vai se reinventando, Sim, justamente porque, assim, não tem como você delegar que alguém acompanhe seu filho na sala de terapia. Porque quando a criança sai da sala de terapia, não é, meninas? A criança sai da sala de terapia, o terapeuta não quer falar com a babá. Não. Ele quer falar com a mãe. Olha, hoje a gente fez tal coisa, hoje feedback, evoluiu assim. Né? Então, a mãe precisa, né? Ou o pai precisa estar por perto ali para dar esse amparo. Então, assim, por que eu até perguntei para vocês em relação a essa questão do retorno? Eu hoje, né, trabalho também com o pessoal do Incluir, e a gente tem um grupo, né, de desenvolvendo habilidades sociais no autismo, né, no TEA, e são adultos, né, que é justamente o ponto que eu trabalho. E, assim, a gente teve uma reunião há pouco tempo, e primeiro eu vou mandar um beijo para eles. Gente, beijo para vocês do grupo. Mas eles estavam relatando que, apesar deles terem diagnóstico fechado de autismo, porque todos no grupo são autistas e têm outras comorbidades, ainda na fase adulta, com diagnóstico fechado, alguns fizeram avaliações mais de uma vez, as famílias ainda assim não acreditam no diagnóstico dessas pessoas. E aí teve um caso de uma menina que relatou pra gente que já fez por 3 vezes a avaliação, e a família diz, não, mas não é assim. Isso é só seu jeito. E assim, o que é o jeito, né? O que é o jeito da pessoa? Você está falando isso, eu estou lembrando de uma situação de uma pessoa específica que eu conheço, que a mãe a mãe descobriu do filho, né, neurodivergente e de uma forma mais severa, e que a família, no caso, não só assim, os pais não aceitaram, não conseguiram aceitar ao ponto de não apoiar. É a negação, né? Não conseguiram ter a ideia de que tinha. Então, assim, ela já teve a questão de não ter o apoio do pai. E aí tem a família também que ainda não conseguiu aceitar. Foi a palavra que ela aceitou. A minha família não aceitou. Não aceitou o diagnóstico. Aí eu passo para vocês porque, assim, eu não consegui... Apesar de eu ter entendido, eu não cheguei a entender com profundidade o que seria esse aceitar. O que vocês pensam quando pensam assim?
a minha família não aceitou o diagnóstico, porque você está falando assim que quando você viu e soube, é como um luto, automaticamente um luto, mas um recomeço, acredito, né? Tipo assim, estou recomeçando praticamente agora uma nova etapa. O que seria para vocês isso de conviver, às vezes, com pessoas que acham que não sabem lidar com essa situação? Acho que principalmente, acho que mais, de repente, seu trabalho, né? Seu trabalho de vocês, que quando se encontra nessa situação, o que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Bom, eu, no meu caso, né, até o que eu vejo ali no atendimento clínico também, além, né, do convívio, é muito assim, as pessoas hoje, elas acham que porque a gente está falando muito nesse tema, né, está trazendo esse barril de pólvora aí à tona, as pessoas acham que, mas tudo é TDAH agora, tudo é autismo, tudo é... Sabe? As pessoas acham, elas generalizam. E assim, aí muitas vezes tem essa questão de... Né, quando o pai, né, do nosso coleguinha lá fala assim, não, mas isso não é autismo, é o seu jeito. Né? As pessoas não conseguem fazer essa diferenciação. Né? O que é o seu jeito e o que é um jeito, né, uma atitude, uma característica de um transtorno. E aí as pessoas não aceitam por isso, né? Então, eu, por exemplo, tenho... como eu trabalho com orientação parental, às vezes o pai e a mãe vêm com aquela dificuldade extrema, né? Eu não sei o que eu vou fazer, porque meu filho faz isso, meu filho faz aquilo outro. E muitas vezes, assim, pelo próprio relato do pai e da mãe, a gente que já está com o olhar mais treinado, a gente fala assim, nossa, essa criança, né? Provavelmente ela tem tal coisa. Você já está vislumbrando ali. E aí o pai e a mãe, muitas vezes, não aceita nem começar a investigar. São resistentes. Isso é só o jeito dele. Aí, às vezes, vem esse discurso assim, mas o pai dele também é assim, a mãe também é assim. Falei assim, e isso não exclui também que o pai e a mãe também possam ser neurodivergentes. Exatamente. Sabe? Porque quando a gente fala de uma deficiência física, né, eu acho que ela acaba sendo uma coisa assim que não tem saída. Então, quando, por exemplo, chega para você e fala assim, a sua filha é surda, não há o que possa usar de argumento contra isso. O que é ser surdo? Ser surdo é não ouvir. Não ouvir. Ponto final. Não tem o que discutir. Eu até brinco com os meus alunos muitas vezes, né? Principalmente as meninas. Ai, professora, eu tô gorda. Eu falei assim, gordo e magro é numérico. Seu IMC é acima de X, você está gordo. Seu IMC é abaixo de X, você está magro. O que você está tendo agora é um problema com a sua imagem, que você não está gostando do que você está vendo, não é porque você está gordo. Eu acho que a questão do diagnóstico, né, da neurodivergência, ela funciona muito com essa coisa de ser gordo. Que as pessoas acham, eu estou gordo. Não, você não está se agradando da imagem que você está vendo. Gordo é numérico. Estou com IMC tal, é gordo, e o outro não é. Ponto final. Então, a gente acaba enfrentando na neurodivergência invisível, né? Porque o autismo, o TDAH, as altas habilidades são invisíveis, né? Não tem aquele, né, estereótipo, como algumas síndromes e tudo mais. A gente ainda enfrenta esse tipo de discurso. Mas tudo é autismo, tudo é TDAH, né? As pessoas ficam naquele limiar. Por quê? Porque falta informação. Sim. Às vezes as pessoas falam assim, mas porque você defende o autismo? O autismo não precisa de defesa. Eu sou uma pessoa que sou educadora e a minha postura em qualquer lugar que eu vá, eu posso estar na fila do banco, é uma postura de educadora. Eu quero que as pessoas saibam o que é o autismo, as pessoas saibam o que é o TDAH. Eu quero muito que a gente chegue um dia no mundo lá na frente que um adulto que é diagnosticado 3 vezes, né, como a gente tem esse caso, que ele possa se sentir confortável dizendo eu sou uma pessoa autista. Sim. Sabe? Porque não tem. Porque eu vejo muito a questão que as pessoas acham que você está justificando o comportamento. Eu comecei a fazer terapias integrativas e aí eu tive que fazer um trabalho, né, grupo. Eu escolhi o TDAH. Fui estudar o que é o TDAH, fui, né, me envolver. E aí, foi aí que eu vi o comportamento dentro da minha casa. E aí eu falei, gente, a Lorena tem TDAH. Aí meu marido falou assim, que isso, Daniele? Que tem TDAH o quê? Isso é o jeito dela, igualzinho a mim. Então, eu também tenho TDAH? Eu falei, quem garante? Aí ele falou assim pra mim, olha,
você agora tá estudando essas coisas, você vai vir com um monte de coisa para dentro de casa. Porque quando eu me empenho, quando eu vou mesmo. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, gente, isso justifica, porque a Lorena sempre foi aluna para reforço. Ela nunca ficou fora de reforço escolar. Desde sempre eu tive um apoio, né, de reforço escolar. Então, assim, ela apresentava as dificuldades, mas sempre tinha a professora ali do lado dela, psicopedagoga. Sempre estavam ali com ela, porque era psicopedagoga na terapia multidisciplinar e tinha também a professora de reforço dela. E aí, quando eu fui ver, eu falei assim, ela tem TDAH. Porque eu comecei a ver algumas coisas. E aí, eu fui pedir avaliação neuropsicológica pro neuro dela. E aí, deu TDAH. E aí, eu fiquei observando, aí fui pesquisar os transtornos. Porque aí eu comecei a estudar terapias integrativas, fiz um curso de terapeuta de mulheres, que aí dentro desse curso eu fiz um outro sobre a clínica dos transtornos. Não para eu atuar, mas para eu entender. E aí eu comecei a ver a bipolaridade. E aí eu falei pro meu marido, Matheus, eu tô achando que a Lorena também tem um transtorno aí. Porque a gente brinca. Porque se não é de brincadeira, não tem nada. Quando a gente fala que a pessoa um dia dá bom dia, outro dia não dá, a gente fala o quê? Essa pessoa é bipolar. Só que a gente não tem noção do que realmente é uma bipolaridade, né? E aí eu comecei a estudar sobre a bipolaridade, fui conversar com o neuro. Aí eu pedi de novo. Falei, o senhor pode fazer porque o neuro, quando pediu a avaliação do TDAH, botou só o TDAH. Falei, pode pedir uma avaliação completa? Aí que ele pediu com mais detalhes, né? Porque eu fui falando o que eu observava em casa, o humor dela oscilava demais, eu percebi, assim, uma irritabilidade extrema, e aí foi o transtorno de ansiedade generalizado, veio o transtorno afetivo bipolar e veio o TDAH. E aí eu falei assim, meu Deus do céu. E o Matheus falou assim, olha, quanto mais você estuda, quanto mais você mais aparece coisa. Acho bom você parar por aí. Eu falei, cara, eu acho que a gente tem que... Quando a gente sabe com o que a gente está lidando, é muito melhor do que você ficar... Poxa, fulano tem aquele comportamento. Aí você vai conversar com a pessoa. Ah, mas tudo hoje em dia agora é TDAH. Todo mundo é autista. Todo mundo... teve gente que falou assim, isso é epidemia. Eu falei, gente, você não sabe o que você está falando. É uma ignorância. Eu costumo dizer que comportamento, ele tem nome. Sim. Né? Então, assim, a gente saber o nome desse comportamento é o que vai fazer toda a diferença. Sim. E quando você fala na área da educação, que vem da área do direito, então, quando eu falo, é justamente querendo mostrar os direitos, Sim. né? A luta pelos direitos. E quando a gente fala que a cada 31 nascimentos, um fecha diagnóstico no autismo, não é porque é uma epidemia, porque não são números reais, é censo, e não é censo do Brasil, são dados. Então, assim, é uma realidade e que a sociedade não está preparada. Então, canais como esse, né, onde a gente tiver a oportunidade de verbalizar, Sim. de ser voz, é trazer realmente que existe uma vida depois de diagnóstico. Inclusive na maternidade, né? E Sim. a gente está aqui para comprovar isso. Exatamente. Eu queria aproveitar, meninas, infelizmente a gente está terminando, porque se a gente deixar, né? Mas eu queria que vocês cada uma de vocês, não só assim, falassem do trabalho de vocês, cada uma, né? Olhasse para aquela câmera ali para poder chamar, né? Para vocês e aproveitasse e deixasse um recado para essa mãe que está descobrindo, de repente, ou está com suspeita, para poder incentivá-las, tá? Pode começar, Gisele, para aquela câmera ali, depois você para aquela câmera e depois para aquela câmera. Ok. Bom, então eu gostaria de convidar as pessoas, né, que estão nos assistindo para conhecer o meu trabalho. Como eu falei no começo, né, eu sou psicopedagoga, atendo adultos. Acabo que atendo muitos pais neurodivergentes e universitários, que são pessoas que levam todos os problemas de aprendizado que tiveram ao longo da escolaridade básica, acabam levando para a vida adulta, para o exercício da maternidade, da paternidade ou para a vida universitária. Então, eu trabalho nesse sentido, justamente ajudando essas pessoas com esse perfil. Gostaria também de convidar vocês a passarem lá na minha página, no meu site também, e se puderem adquirir a Maternidade Atípica. Isso aqui é um compilado muito bonito, né, de várias mães que trouxeram um pouquinho das suas histórias. E no meu caso aqui eu trago um capítulo falando sobre essa questão do diagnóstico, desse caminho. Então eu gostaria de convidar vocês a essa leitura, que é uma leitura muito assim, poética e prazerosa. E também conhecer o meu trabalho clínico na psicopedagogia e na orientação parental. E a outra pergunta... Qual o recado que você deixa para uma mãe?
Então, o recado que eu deixo para as mães, sendo elas atípicas ou não, é que vocês devem sempre ir. Vai com medo, vai sem certeza, vá. Porque o filho da gente, ele precisa da gente, né? A vida dele depende da nossa vida em vários aspectos. Então, eu acho que as mães, de forma geral, elas precisam ir. No momento que você assume uma maternidade, uma paternidade, você precisa ir e tomar as medidas que sejam necessárias para garantir que o teu filho tenha a melhor vida que ele puder ter. Então, esse é o recado que eu gostaria de deixar para vocês, mães. Vai sem medo, vai com medo, vai de mão dada com alguém, vai sem mão dada, mas vai. Seu filho precisa de você e vai te agradecer um dia, da forma que ele puder. Mas ele vai te agradecer. Dani? Eu sou terapeuta integrativa, terapeuta de mulheres. E no meu caminho como mãe atípica, como mãe, porque eu tenho uma outra filha de 15 anos e tenho a Lorena, 19, eu sou mãe e mãe atípica, duas vezes, como a gente estava falando, né, com a força dupla. E por conta disso, eu vi a necessidade de mulheres, né, de mães, estarem tendo esse amparo, porque as crianças estão bem amparadas, né, com bons profissionais. E vejo a necessidade das mães também receberem esse acolhimento, né? Ter esse amparo. E convido vocês a me seguir no Instagram, olhar meu Instagram, conhecer meu trabalho. E eu falo para as mães que não desistam dos seus filhos, ouçam aquela vozinha que fica falando aqui dentro. Tá com medo, vai com medo mesmo, porque eles dependem da gente, eles precisam da gente e a gente precisa estar fortalecido, né? Renata. Bom, eu deixo meus canais, que é o Instagram, tanto do meu da advocacia, que é Renata, @RenataEstevesADV, onde eu divulgo os avanços, né, tanto na parte do direito, como também do próprio Benjamin, esse acompanhamento, e do Instituto Oceano Azul, que é o @Instituto Oceano Azul, onde a gente realiza esse trabalho, que é além da parte terapêutica, mas é algo que é navegar, né? Eu uso muito esse jargão, né? Navegar no mar ainda não explorado para o autismo. Então, é um senso de pertencimento, de comunidade. Então, para que vocês, mães, que estejam nos ouvindo, não se isolem, né? Não se fiquem nas quatro paredes de casa e busquem conhecimento, busquem uma comunidade que entenda você, que entenda o que você fala, o que o seu filho, né, os comportamentos do seu filho. Então, realmente, isso vai trazer muito mais leveza e significado para a sua vida. Então, nos acompanhe, porque tem muita coisa aí para compartilhar. E o Oceano Azul? Eu botei. Já colocar o Instagram? Botei. Botei. Ah, tá. Eu não... Falei o Instagram, falei para me seguir. Eu também. DanieleAndrade.terapeuta. Tá bom, então. Eu não falei o meu, deixa eu falar. Assim. O meu é Gisele Anjos, meu Gisele é com Z. GiseleAnjos.psicopedagoga. Muito bom. Então, meninas, muito obrigado, tá? E, gente, não esqueçam de curtir, compartilhar esse episódio aqui com diversas pessoas e seguir todas elas, tá bom? Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.